Quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele fez uma promessa. E essa promessa é que transforma vidas. Está lá em João, capítulo 12, versículo 32. Ele prometeu: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E o verso 33 é importante. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Jesus morreu crucificado. Só que quando ele foi para a cruz, o que ele prometeu? Prometeu levar todos nós com ele, espiritualmente, pela fé. Jesus, quando foi levantado naquela cruz, ele levou todos nós com ele. E está bem claro nas Escrituras o porquê. Por que Jesus nos levou com ele, Luiz? Porque está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 da carta aos Romanos. Está bem claro lá. Confere se está assim escrito, ó. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, Deus, a palavra dele está falando, que quando Cristo foi para aquela cruz, ele levou todos nós com ele, e todos nós aqui fomos crucificados com Cristo. Eu jamais podia imaginar isso. Como eu disse a vocês, todo crucifixo que eu vi na minha vida, eu vi só Jesus sozinho. Eu jamais imaginei que eu estava lá. Você também estava. Eu respeito a oposição e a opinião de todos, mas eu não posso negar aquilo que está escrito. Deus está dizendo que você e eu estávamos lá. Todos nós estávamos. Pela fé. Fomos crucificados com Cristo para quê? Para destruir o pecado que entrou em Adão. É isso que Deus fez. A palavra de Deus diz que Jesus morreu naquela cruz. Eu não sei se você sabia, mas a palavra de Deus diz que você morreu com Cristo naquela cruz. E eu não sabia. Está lá escrito no versículo 7. Porquanto, Romanos 6, 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Tem uma versão que vai falar: aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8 deixa mais claro. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você já morreu com Cristo? Eu imagino Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos, você já morreu? É isso que a Bíblia diz. Que quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando Cristo morreu naquela cruz, nós morremos. E só é liberto do pecado, só fica justificado do pecado, aquele que morreu com Jesus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que interessante agora. O que a morte, juntamente com Jesus, traz para nós como benefício tremendo? Um capítulo depois, Romanos capítulo 7, versículo 4, o texto diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, vocês morreram para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Olha que interessante. Quando eu creio que eu morri com Jesus naquela cruz, eu agora pertenço a outro. Olha que interessante. Então, antes de eu crer que eu morri com Jesus naquela cruz, eu pertencia a quem? O texto que eu falei para vocês que é duro. Vós tendes por pai ao diabo. Mas quando você creu que morreu com Jesus, então agora você deixa de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Olha que coisa tremenda. A palavra de Deus ainda diz que nós fomos sepultados juntamente com Jesus. Está lá em Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele. Olha que tremendo isso. Nós fomos crucificados com ele, nós morremos com ele e fomos sepultados com ele. Agora vem a grande notícia. E Deus deu a uma mulher a notícia mais gloriosa que já pôde ter na terra. Foi Maria Madalena, que ouviu do próprio Senhor: vai e diga para ele, eu ressuscitei. E ela saiu correndo para dizer: ele vive, ele ressuscitou. Só que Jesus ter ressuscitado não muda a tua vida, nem a minha. Agora o que muda a tua vida é quando você crê em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Isso muda a tua vida. Deve estar escrito assim, ó, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Nós temos que ler a Bíblia, gente. Está escrito assim, ó: e juntamente com ele, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus foi crucificado? Foi. E você? Eu fui pela fé na palavra de Deus. Jesus morreu naquela cruz. E você? Eu morri porque está escrito. Pela fé eu creio. Jesus foi sepultado. E nós? A Bíblia diz que nós fomos sepultados com ele. E Jesus foi ressuscitado. E nós?
Pela fé, se você crer, você pode dizer que nós aqui fomos ressuscitados juntamente com Jesus. Entende o que é nascer de novo? Nascer de novo é você crer que você morreu e foi ressuscitado com Cristo. Isso é novo nascimento. Nascer de novo é crer que você morreu com Cristo e foi ressuscitado com Ele. Isso é nascer de novo. Quem não nasceu de novo, não pode ver, não pode entrar no céu. Aquele que nasceu de novo, ele confessa dia a dia, com alegria, o que está escrito lá em Gálatas 2, versículo 20. Olha que lindo. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vou dizer de novo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O último texto que eu quero falar para vocês é sobre aquilo que Jesus declarou, que é muito conhecido esse texto. Lá em João, capítulo 14, versículo 6. É muito conhecido esse texto. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só entra no céu se Cristo está em você e você está em Cristo Jesus. Ele é o caminho que nos leva para o céu. Não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas é aquele que habita em mim. Para Jesus habitar em mim, habitar em você, precisa morrer você. Tem que morrer o velho homem, tem que você morrer. O pecado tem que ser tirado. Jesus derramou o sangue dele para nos lavar do pecado. E ele fez isso lá na cruz. Se você creu que estava com ele lá na cruz, então você foi lavado no sangue de Jesus. E agora não tem mais o pecado em você. Agora quem habita em você é o Espírito Santo. É o próprio Deus, é o próprio Jesus. E isto é pela graça. Ninguém merece isto. É sem merecer que a gente recebeu isto. E agora? Agora, eu não sou perfeito. Mas a maldição do pecado não tem mais na minha vida. Ninguém aqui é perfeito, ninguém nunca será. Nós todos temos falhas. Mas o Senhor agora vai nos santificando. A gente vai agora, dia a dia, sendo santificado. Nós vamos deixando as coisas que a gente aprendeu. A gente vai deixando as coisas deste mundo. A gente vai deixando de ter interesses nas coisas deste mundo para ter interesses nas coisas do Senhor. É uma nova vida. É um novo coração. Deus tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Deus tira a velha vida e põe uma nova. Deus tira você e coloca Cristo. E nós vamos confessando isso. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim.